Equilibrado não funciona. Não funciona. A gente acabou de dar um exemplo. Eu estou dando um exemplo, assim, são várias. Não existe dia que os comentários equilibrados ultrapassem 18. E não existe dia que os comentários. De 0 a 100. E não existe dia que os comentários mais, digamos assim, exagerados, tanto para um lado quanto para o outro, às vezes contendo não necessariamente percepção, assim, só a percepção de um lado, eles nunca estão abaixo de 44. Se o Enéas estivesse vivo hoje, com a internet. Olha, ele conseguiu ser um fenômeno antes de internet, Então, né? se ele existe hoje, se Enéas na internet, ele seria presidente. Ele poderia ter sido presidente, assim, você vendo que o discurso dele, e ele ainda conseguia ser uma coisa, digamos assim, mais extremado, é aquela coisa, o personagem dele, quando ele falava aquela coisa da bomba atômica, e ele sendo muito preparado, que é uma coisa que o próprio eleitor do Bolsonaro, você vê, ele não é a figura mais brilhante do pote, ou seja, muito eleitor do Bolsonaro gosta dele, não porque ele seja um farol, mas porque ele é um espelho. Isso é uma grande diferença. Caraca, essa frase é forte. Porque o farol é aquela coisa, o farol te guia. Você agora, o espelho, não, eu me vejo ali porque eu me sinto, sofro preconceito, porque eu sou branco, hétero, não gosto, ou seja, o cara, mas esse tipo de coisa verdade. que você ouve, ou seja, ele abarcou uma série de causas, mas ele abarca muito mais como espelho, entendeu? Não como farol, assim, aquela coisa que, ele falhou, ele não invadiu, ou seja, até o eleitor dele reclamando que ele não deu o golpe, ou seja, o eleitor do Bolsonaro, eu falo, Esperava que ele... é mais bolsonarista que o Do que Bolsonaro. Eu falo, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Pablo Marçal é mais bolsonarista que o Bolsonaro. Sério, você quando viu os comentários, fala, cara, isso nem o Bolsonaro tinha coragem. Até porque essa expressão é bolsonarista, né? Sim. Tanto é que o próprio Lula admitiu, né, que ele é líder há tantos anos, ninguém nunca chamou ele de mito, né? O Lula meio que tipo, ninguém nunca me elogiou tanto assim, do tipo. Muito bacana essa sua avaliação. O Bolsonaro, ele é espelho. O cara se vê representado. Se vê aquele papo do botequim, aquele papo do futebol de domingo. Exatamente. Até por uma razão. Isso eu falo desde 2013. 2013, quando começou aquilo, eu falava que, olha, esse movimento de 2013, Black Bloc, tudo isso vai caminhar um pouco, muito mais para a direita do que para a esquerda. Está sendo abarcado nisso. Ou seja, para conhecer o assunto, minha filha estava começando a ir para manifestação de pessoal com 13 anos. Sua filha? Com 13 anos, ela estava em 2013. Eu falei, eu vou acampar aqui. Os caras estavam acampando, moravam no Leblon, estavam acampando em frente à casa do Cabral. Eu falei, vou acampar com esses caras. Porque a única forma, eu comecei a ver, Anderson. Tinha um que era policial, um outro que trabalhava na Alerj. Eu falei, o negócio tá bem misturado aqui. 2 caras que andavam de skate, um do circo voador. Ou seja, você via que estava misturado, mas você via, cara, tinha policial ali dentro em cima, tinha gente. Ou seja, era uma coisa muito misturada e que você via que, gente, isso não tá caminhando. Aí o que acontece, Anderson? Uma timeline. 2014. Elegem Dilma contra Aécio, acham que estava tudo resolvido. Olha, voltamos à normalidade. Não, porque aquele vulcão de 2013 ainda estava lá. Aí derrubaram Dilma. A Dilma foi derrubada com uma economia relativamente bem. Teve aquela manifestação aqui dos 20 centavos? Sim, exatamente. Eu falo brincando até hoje. A minha manifestação, o Kinder Ovo voltar a ser R$1, que ele custa R$10. Em 96 ele custava R$1. Ou seja, brincadeiras à parte, cada um tem uma manifestação, se for pensar um pouco assim. Mas enfim, caiu Dilma, o resto é história. Aí a gente novamente continua com 2013 não respondido. Aquelas pessoas que saíram pelos 20%, como é que essas pessoas estão hoje? Aquelas pessoas que saíram pelos 20%, pelos 20 centavos, e hoje estão tendo que dirigir o carro de aplicativo e reclamando um pouco da vida? Aquelas pessoas que viram o filho sair e diminuíram o padrão, ou seja, a gente foi pra rua e tirou uma presidenta, literalmente, assim, num momento bom de economia. Com todo respeito aqui à fala do pesquisador, vai aqui um ponto para você que não tem o nível do Guto, mas os 20 centavos elegeu uma deputada que depois matou o marido, hoje está presa e perdeu o mandato. Ela foi nos 20 centavos. Para você entender que os 20 centavos fez muita coisa e não fez o que era para ter feito. Sim, aí você olha 2013, teve rua, mas não teve o quê? Nenhuma liderança. Pelo aquele momento, as lideranças que tinham de rua era juvenil. Era uma menina que virava a capa da Veja quando morreu um cinegrafista. Ou seja, fizeram uma forma de criminalizar aquele momento que ficou acontecendo. Deu uma quantidade absurda de lambança porque não tinha liderança. E rua sem liderança é caos. É aquela coisa assim, o povo, o que o povo quer? Assim, ninguém sabia, foi o que você falou, foram por 20 centavos, continuou.
reelegeram a presidente sai, assume o cara que dentro do rito tinham que dizer que tinha que ser o Temer, aparece denúncia contra o Temer não cai, chega o efeito Bolsonaro, ou seja, foi uma resposta de 2013. E vou mais longe, e essa resposta de 2013 continua ainda, porque o cara chega e fala, ó, teve 10 anos de um governo de orientação popular, como o governo do governo Lula. Voltou a ser. Agora, quando começar a chegar o final desse governo Lula e não tiver tido algumas conquistas que o povo não quer saber de direita ou esquerda, o povo tem necessidade. Então, é aquela coisa. E, assim, quando verem que é mais um político, a gente continuará vendo aquela criminalização que foi da política. Que hoje, se você falar bem de um político, vão dizer que você está passando pano para político. Uhum. Se você falar, digamos, equilibradamente, aquela coisa, olha, vou fazer elogios a alguma coisa. Não, o cara. Que não é compromisso. Mas ninguém está em cima do muro. Não existe em cima do muro porque não existe nós contra eles. Quanto a gente não conseguir entender aquela coisa assim, sabedoria para entender que Brasil é um só, não tem o Brasil da esquerda e o Brasil da direita, não tem o Brasil conservador e o Brasil moderninho. É aquela coisa, o que a gente tem que garantir? Enquanto fica, às vezes, a esquerda discutindo, a esquerda e a direita discutindo se vai ter banheiro unissex em escola, eu quero que discuta se está com eletrificação, se está com banheiro com água, se está com professor. Ou seja, a gente parou de discutir o principal. Isso, meu amigo, povo tem a necessidade de escola funcionando, não é do banheiro A ou do banheiro B. Então, quando eu vejo assim o conservador discutindo, não é um absurdo que tenha o banheiro, o outro dizendo, mas tem que ter. Não, tem que ter escola, meu amigo. Tem que ter garantia. Ou seja, isso não dá para discutir. Então, Anderson, tem uma coisa que não tem esquerda e direita, não dá para ter criança na rua. Aí, normalmente, a gente fala, onde que a gente falhou com isso? Porque se você chega e fala hoje de menor na rua com problema, você vai ouvir, você virou de esquerda. Não, meu amigo, que criança não pode. Adulto pode ter tido um caminho complicado, que chegou lá, que brigou com família, que se envolveu com droga, mas é adulto. Então, criança tem uma coisa que, se não querer ter que criança durma na rua é papo de esquerda, eu aceitaria, me chama de comunista, porque criança não pode estar na rua. Ou seja, e quando você vê que esse discurso, você chegar e falar bem de vamos fazer atividades para recuperar menor. Quando você chega, ele tem uma exclusão de 72% em rede. Sério? Se você começar... Esse tema, se você falar que vamos... Sim, entenda, estou falando, quando você tenta falar menor de rua, criança, você consegue desmembrar, você consegue ter uma rejeição acima de 70% do tema. A gente falhou como sociedade. É como se fosse tema chato, não quero falar disso. Não quero falar disso. Não, isso não. Ou seja, e detalhe, eu ainda relativizei, por que eu pedi para fazer o corte? Falei, bom, vamos ver se com criança as pessoas... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.